E aí galera, beleza? E o dos Santos na área aí. Bora caminhar comigo, fazendo uma caminhada aqui. Tô com dois microfones aqui, porque esses microfones baratinhos da lapela, eles são muito baratos, né? Então a qualidade deles é péssima. Tive que comprar dois para ficar um som legal. E a gente vai conversar sobre bastante coisa. Vou falar sobre as mudanças no canal, né, que a partir de hoje aí começar a postar vídeos no canal, alimentar ele de volta e fazer uma coisa diferente, né? Como eu tô fazendo caminhada, né? Porque eu tenho um problema cardíaco aí preciso fazer caminhada. Aí, tipo assim, né, ao invés de eu ficar somente com os meus pensamentos, né? Eu vou aproveitar e conversar, cara. Tipo, desabafar, entende? Como se eu estivesse conversando com um amigo meu, entendeu? Eu não tenho muitos amigos, né? Praticamente quase nenhum. Eu tenho acho que apenas um ou dois. Mas eu vou conversar com vocês como se eu estivesse conversando com eles, entendeu? Então assim, eu não sou profissional, tá? Longe disso, eu sou uma pessoa comum, né? Só que o meu pensamento, né? Eu sou uma pessoa comum, só que o meu pensamento, minha forma de pensar é totalmente diferente das pessoas comuns, entendeu? Então a conversa que você vai ver aqui neste canal, né? Os vídeos que você vai ver aqui no canal, e nessa conversa que nós vamos ter, vocês vão aprender muita coisa, vocês vão ver que não é uma coisa fútil, né? Vocês vão ver que não é algo assim idiota, né? Como você vê nos outros vídeos. Aqui, aproveitando aqui, dando uma passada aqui aqui tem um campo perto de casa, onde o pessoal aí tá jogando bola. Dá uma olhada aí. O pessoal jogando bola. E a gente pode começar esse vídeo aí falando justamente disso, né? Da merda do futebol. Eu sei que vou ter muito hater aí, né? Falando, mas o que é isso? Falando mal do futebol, né? Pois é, cara. É um bom início de vídeo, tá? Lembrando, eu tô fazendo esse vídeo usando a LCM da GCAM no Motorola Moto G54, tá? O dia hoje tá nublado, tá? Então, tipo assim, tá um dia bom pra caminhar, tá um dia assim que não tá frio. Tá um dia bem bacana, bem legal. Então, voltando ao assunto, né? Eu já falei sobre o canal, já falei ali que as coisas vão ser diferentes, né? Se você for ver os meus primeiros vídeos, eram uns vídeos mais com um toque mais de humor, né? Onde o meu plano inicial era fazer um vídeo assim para ganhar inscrito, né? Para monetizar e tal. A partir de hoje aí é um vídeo que não vai ser aí para monetizar, para fazer essas coisas, tá? Deixa eu ver se tá gravando, se os microfones de lapela aí, beleza, show de bola. Olha aí, cara, passando aqui, ó. Rapaz, olha esse golzinho. Rapaz, que capricho, hein? Caraca, que show. Que show, cara. Golzinho lindo, cara. Demais. Bom, voltando aí na parte do futebol, tá? Por que eu acho futebol uma bosta, tá? Isso é minha opinião, tá? Lembrando que é minha opinião. Na verdade, eu nunca gostei de futebol, tá? Nunca me senti atraído pelo futebol. Porque eu acho, não vejo sentido nisso, cara. Entendeu? Eu não vejo sentido. Por que eu não vejo sentido? Porque, tipo assim, cara, você perde aí 45 minutos, né, cada tempo. Então, você perde aí 90 minutos da sua vida. O caminhão do caralho. Você perde 90 minutos da sua vida, cara, assistindo algo que não vai te agregar em nada. Em nada, cara. Fale aí pra mim o que essa porra do futebol acrescentou na tua vida se você não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Você faz parte de algum time,
você, sei lá, tem alguma coisa de apostas com futebol, aí sim, aí concordo que você tem algo a receber disso, né? Porque você trabalha com isso. Mas se você é uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal aí, que não trabalha com isso, rapaz, o que a merda do futebol vai te acrescentar na sua vida, cara? Pensa nisso, brother. Você tá entendendo, cara? Você perde 90 minutos da tua vida pra quê? Me diga, o que você aprende com isso? Você não aprende nada, cara. Você vê um bando de homem correndo atrás de uma bola pra ver quem consegue fazer mais gol. Cara, eu não sei, entendeu? Não sei se eu sou, sei lá, do outro planeta, ou o povo é muito burro, cara. Porque, assim, você foi condicionado, cara, a gostar de futebol desde quando você nasce, que você começa a interpretar o mundo, né, dentro da tua cabeça ali, quando você é criança, já tem a porra do futebol. Aí o que acontece? Aí você começa, aí você olha as outras pessoas e você vê que elas estão com uma expressão feliz. Então você pensa, poxa, isso daí dá felicidade, né? Isso daí parece que faz bem, olhando a expressão dos outros, entendeu? Isso na verdade tem um nome científico, né, para isso, né, sobre esse comportamento, que é um comportamento psicológico. Eu não lembro de cabeça, tá? Mas o ser humano, se você for estudar um pouco sobre comportamento humano, você vai ver que o ser humano, ele aprende através de exemplos. Isso é o básico do básico, cara. Se você tiver um mínimo de observação sobre as coisas, sobre a vida, você vai ver que o ser humano, ele é assim. Entendeu? Então, tipo assim, como voltando ali na parte do garotinho, né? O garotinho criança, né, tá aprendendo sobre as coisas do mundo. Aí ele não sabe o que é o futebol. Ele vê ali um imbecil do pai dele ou da mãe dele idolatrando o jogador, perdendo o seu tempo, gastando o seu tempo assistindo algo que não vai acrescentar em nada. E ele fica ali olhando. Aí o garotinho, ele vai olhar pro pai dele, vai ver a expressão de felicidade. Vai olhar pra mãe dele, vai ver que também é essa expressão de felicidade. E vai achar que aquilo ali é algo que faz bem pra ela também. E aí que a criança vai crescer com aquilo e vai achar que aquilo é algo bom, né? Agora, antes de me condenar, analise. Se você pegar esses 90 minutos do seu tempo e você for vender alguma coisa na rua, se você for ver um vídeo que acrescente algo na sua vida de interessante, rapaz, eu já mudei minha vida em 5 minutos. De verdade, cara. Eu assisti um vídeo uma vez. O vídeo tinha 5 minutos. Mas, cara, tinha tanta sacada legal nesse vídeo de 5 minutos que mudou minha vida, mudou minha cabeça, minha forma de pensar. Me trouxe para os trilhos novamente. Entendeu? É disso que eu tô falando, cara. Porque o Brasil, veja como que tá o Brasil hoje, cara, né? Tirando a parte de política, porque eu não gosto de falar essas coisas, né? Eu não tenho político de estimação, né? Eu não gosto de política, nunca gostei. Porque a política é tudo teatro, meu querido. É tudo teatro, cara. Você tem a ilusão de que você vota. Você vai lá, né? Eles fazem tudo aquele teatro, não, porque você tem que ir lá votar nas urnas e tal. Cara, isso é apenas uma ilusão, cara. É uma ilusão pro povo. Entendeu? Olha um bostileiro ali, ó. Puta merda. Enfim, cara. Aí você acha que você tem controle? É sério? Você acha que você, pessoa como tem controle sobre isso? Cara, você tá muito inocente, rapaz. Não existe isso, cara. São pessoas da alta escalão, pessoas da elite,
pessoas de sociedades secretas, entendeu? Quem manda no mundo são as sociedades secretas, entendeu? É eles que mandam, é eles que decidem quem eles colocam no poder, não é você. Então, por isso que não adianta você ficar com essa besteira de Lula, Bolsonaro e a porra toda. Não adianta, cara. Porque isso é apenas um teatro para dividir o povo, entendeu? Para manter o povo iludido, entretido em uma cortina de fumaça, em uma ilusão, entendeu? Porque, veja bem, a partir do momento em que o povo está distraído com algo, você consegue fazer outras coisas por trás dos panos, entendeu? A partir do momento em que o povo está entretido com besteiras, ele não está focado em algo produtivo ou em algo intelectual, digamos assim. Eita, um caminhão aí. Então, galera, política, não fala de política, entendeu? Esqueça esse negócio de política, vai viver tua vida, meu querido, entendeu? Mas voltando sobre o Brasil Bostil, nesse país, cara, existe um problema muito grande, que é a burrice, tá? Eu vou falar, essa é a real, entendeu? Não tem outro modo de falar, tá? É a burrice mesmo, entendeu? Mas assim, essa burrice, ela é cultural, entendeu? Então assim, culturalmente, as pessoas do Brasil, elas não têm vontade de serem alguém na vida. De verdade, cara, 90% das pessoas não têm vontade de ser alguém na vida. Elas não têm vontade de crescer, elas não têm vontade de buscar conhecimento, entendeu? Porque culturalmente, né, as pessoas, elas se acostumaram, se acomodaram a receber tudo mastigado, sem precisar refletir, sem precisar raciocinar. Então é isso que acontece, cara. Aí, por exemplo, aí você fala algo complexo com as pessoas não sabem interpretar o que você fala. As pessoas hoje em dia não sabem nem interpretar um texto. As pessoas caíram numa mentira, em algo tão assim, como eu posso dizer que é o cúmulo da burrice. Por exemplo, o Lula prometeu picanha e cervejinha. Realmente tinha gente acreditando que ele ia dar picanha, cara. Olha que bizarro isso, cara. Então assim, cara, o que é até engraçado, mas o que você nota com isso? Você nota o nível da burrice do povo, o nível da, sei lá, cara, parece que o cérebro das pessoas ficou derretido, mas não tem mais capacidade de raciocinar, entendeu? Por exemplo, assim, ó, tudo bem, vamos lá, o Lula prometeu picanha e cerveja, né? Tranquilo. Tá, mas qual que é a probabilidade disso acontecer realmente, de fato? Entendeu? Entendeu? É essa pergunta que as pessoas não fazem. As pessoas não estão mais se questionando, cara. Não só em questão de política, mas em questão de tudo, cara. Entendeu? As pessoas não estão mais se questionando, não fazem perguntas a elas mesmas sobre o mundo em que vivem, sobre as situações da vida dela. Então, cara, é foda, cara. As pessoas não querem buscar conhecimento, não querem estudar, tá? E eu vou lhes dizer o porquê, tá? É uma opinião minha. Eu acredito que, assim, o porquê que as pessoas, elas não querem buscar conhecimento nem nada. Porque é o seguinte, cara, exige um esforço. Para você refletir sobre algo, exige um esforço. Existe um certo desconforto nisso, entendeu? Então, tipo assim, a cabeça das pessoas está tão acostumada no automático, entendeu? Que para ela sair
desse automatismo e fazer algo fora do automático, isso causa como se fosse uma dor para ela, entendeu? E o cérebro dela não quer sentir dor, digamos assim, esse desconforto, entendeu? Porque a maioria das pessoas estão conectadas, muito mais conectadas com o cérebro primitivo delas, entendeu? Não sei se vocês sabem, mas cada ser humano, ele tem ali o seu lado primitivo, digamos assim, né? Ali no seu cérebro, né? Todos nós temos ali uma parte do nosso cérebro que é responsável ali pelos instintos, emoções básicas, e essa parte aí, entendeu? Então o que acontece? A partir do momento em que somente essa parte do teu cérebro é estimulada, você passa a viver somente através dessa parte do cérebro. Então a gente vive numa sociedade, numa cultura, onde somente essa parte do cérebro é estimulado, cara. Veja bem, as músicas faz você estimular essa parte do cérebro. Música, a própria cultura do país, internet, televisão, entendeu? Eles fazem de uma forma que tudo gira em torno desse estímulo primitivo, aonde somente o seu lado primitivo e básico de sobrevivência é estimulado. Então veja bem, a maioria das pessoas hoje em dia, 99,9, cara, das pessoas hoje em dia, a vida delas é comer, beber e meter. É a verdade, cara. Olha ao seu redor, meu querido. Homens, mulheres, eles não fazem nada, cara, além de só encher a cara de cachaça e transar doidado, cara. Se você for conversar com uma pessoa aí na rua, cara, dificilmente, hoje em dia, ela vai te dar uma resposta inteligente. Muito difícil. A maioria das pessoas estão escravas do próprio desejo e sentimento. Elas estão escravas de si mesmas, entendeu? Escravas desse cérebro primitivo. E a maioria dos vícios também está ligada a essa parte do cérebro primitivo, que é a parte do cérebro responsável pela sobrevivência. Então, assim, o que o teu cérebro quer, né? O teu cérebro, né? Essa parte do cérebro em específico, né? Que é responsável pela sobrevivência, ela quer que você sobreviva, entendeu? A esse mundo. E como que funciona mais ou menos isso, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa normal, né? Que não é surda, nem muda, nem deficiente audiovisual, deficiente visual, se você é uma pessoa normal, digamos assim, o teu cérebro, né, ele recebe os estímulos através da visão, né, através do que é ouvido, né, dentre outras nuances aí de estímulos que o ambiente te proporciona. Então, teu cérebro vai captar tudo isso, entendeu? E vai mandar lá pela parte primitiva do teu cérebro, responsável pela sobrevivência. Lá nessa parte do teu cérebro responsável pela sobrevivência, o teu cérebro vai priorizar o quê? Ele vai priorizar a tua sobrevivência, entendeu? Ele vai priorizar a economia de energia, entendeu? Ele vai priorizar a parte do sexo, né? Porque para o cérebro, essa parte específica do cérebro, o sexo é sobrevivência. É uma forma de você perpetuar a sua espécie. Digamos, seria uma espécie de sobrevivência. Por exemplo, se a pessoa morrer, mas ela vai ter um legado pela frente. Ela vai ter um descendente dela. Então o cérebro estimula muito isso. Por quê? Porque
o nosso cérebro, ele está em um ambiente hostil, né? Onde ele por si próprio não tem controle sobre o ambiente. Então, a todo momento, essa parte primitiva do cérebro, ela vai ficar mandando assim, ó, sobreviva, 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 sobreviva. É isso que ele vai ficar mandando. Então, a partir do momento em que em que o teu cérebro, né, essa parte do cérebro em específico, for estimulada ou hiperestimulada, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, basicamente, as outras áreas do teu cérebro não vão ter tanto estímulo assim. Então o que acontece? Elas vão ficar, digamos, vamos supor, apenas um exemplo, tá? Vamos supor que elas vão ficar mais apagadas, entendeu? Então, o que vai demandar, né? O que vai dominar o corpo da pessoa, né? Dominar o agir da pessoa, vai ser essa parte de sobrevivência, entendeu? A partir do momento em que a pessoa é hiperestimulada nessa parte do cérebro dela que é primitivo, né? A pessoa ela é hiperestimulada nessa parte específica do cérebro, ela vai viver a vida de acordo com o que essa parte do cérebro manda. E da outra forma, é o contrário. Se você receber estimulação em outras áreas do cérebro, por exemplo, na parte onde a razão fala mais alto, entendeu? Ou na parte da razão, né? E na parte da razão, da lógica, do raciocínio, de fato, você vai conseguir ter um raciocínio muito mais melhorado, entendeu? Você vai ter uma lógica muito mais melhor. Agora, na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente vive, somente 90% da área do teu cérebro que é estimulada é a parte da sobrevivência. Então, como que as pessoas elas vão viver? Elas vão viver praticamente semelhante a animais irracionais. Por quê? O que os animais irracionais têm? Eles só têm a parte do instinto. Entendeu? Claro, tem alguns animais, o corvo, né, o elefante, né, e alguns outros ali, que tem uma parte mínima, entendeu? De raciocínio lógico, digamos assim, entendeu? Onde eles têm um grau de inteligência ali. Mas é muito básico, entendeu? Então, a partir disso, você já começa a ver e a perceber que se os animais eles vivem por instinto, né? Pelo instinto e emoções, porque os animais sentem raiva também, né? Então, se os animais são assim, e se você começar a estimular somente essa parte no ser humano, o ser humano tende a virar um animal também. E o que a gente vê hoje em dia são animais em pele de humano vivendo numa sociedade. Porque você não. Veja bem, tá? Veja bem. Nós somos humanos, correto? E nós dizemos que somos inteligentes, né? Tipo, a raça humana diz que ela é super inteligente, né? Que ela é superior aos animais. Mas assim, cara, tá, o ser humano é inteligente. E por que o ser humano se mata? Entendeu? Não assim, no quesito de suir, né? Mas eu digo no quesito da pessoa prejudicar a própria vida. Entendeu? O ser humano, eu acho... Ó, eu não sou biólogo, tá? Não sou biólogo, mas de acordo com as minhas observações, o ser humano é o único animal que se auto-prejudica, entendeu? Por exemplo, o ser humano fuma, bebe, né, bebida alcoólica, né, se droga, faz coisas
arrisca a vida a troco de nada, entende? Então, não aprende com o erro dos outros, com exemplos, e mesmo assim o ser humano que se diz inteligente, cara, veja bem, o que tem, se você abrir o noticiário, tá? Se você abrir o noticiário, o que você vai ver de desgraça, cara? Não tá escrito, meu querido. O que você vê de gente fazendo atrocidade, cara? Aí você se pergunta, puxa vida, isso é raça humana isso, cara? É esses que são os que dizem que são inteligentes? Porra, cara, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. Não tem lógica isso. Cara, aqui na minha região tá dando muito acidente de veículo. Então, cara, todo o dia tem 3 a 5 acidentes noticiados na rede social. Beleza. Aí o que acontece? Os caras, acontece o acidente, é noticiado na rede social, correto? Beleza. Aí o Joãozinho vê a notícia, né? Poxa vida, né? Morreu 5, morreu 3 pessoas, né? Morreram, né? Num acidente de veículo. Porém, o Joãozinho viu a notícia, né? Mas quando ele vai pegar o carro dele, ele quer colar o ponteiro. Ele quer ficar fazendo ultrapassagem perigosa. Entendeu? Ele quer botar a vida dele em risco. Então, aí que eu te pergunto novamente. Cara, ele viu aquela cena, ele viu o que estava acontecendo, ele viu toda essa tragédia e ele não teve a capacidade de pegar aquilo, por exemplo. Será que em nenhum momento ele pensou, poxa vida, né, eu não posso mais querer colar ponteiro, não posso mais, né, fazer ultrapassagem perigosa, eu vou me cuidar? Mas não, ao invés disso, ele faz tudo ao contrário, entendeu? Porque eu acredito, eu já vou lhes dizer o porquê que as pessoas fazem isso, é minha opinião, tá? Eu acredito que as pessoas fazem isso. Por quê? Porque elas acham que nunca vai acontecer com elas, entendeu? Elas acham que vai acontecer com os outros, mas não acontece com elas. Então, querendo ou não, todos nós, seres humanos, temos um negócio horrível chamado ego, entenderam? E o pior de tudo é que muitas pessoas vivem... Não, na verdade elas não vivem, é o ego que vive através delas. Entende? Então assim, você acha que você está no controle, na verdade é o ego que está te controlando. Então as pessoas têm esse negócio de, como que eu posso dizer, elas acham que são deuses, entende? Então elas, na cabeça delas, acham que nada vai acontecer com elas. Por exemplo, o que eu mais vejo ali onde eu moro são pessoas dirigindo o seu veículo com o seu filho, cara. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo entender, cara. Tipo, eu consigo entender, mas não me entra na minha cabeça o porquê das pessoas fazerem isso. O que elas fazem? Elas entram no carro, colocam a criança dela na frente do veículo, tipo, no banco da frente. Não estão nem aí para a norma de trânsito, não estão nem aí para a segurança da criança. E colocam a criança ali no banco da frente, cara. E sai, cara. E sai com os carros. E aí eu te pergunto, cara, qual que é a lógica disso? Tipo, sei lá, cara, você é Deus para saber o que vai acontecer na próxima esquina? Você sabe o que vai acontecer, cara? Você não sabe, entendeu? Você não sabe, caralho. Então como que você vai botar o teu filho em risco por causa de um achismo teu, por causa de um ego, do seu ego, que diz que não, nada vai acontecer. Eu me garanto, né? Eu sei. Você não sabe porra nenhuma, seu imbecil. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Como você pode colocar a vida do teu filho em risco?
entendeu? Colocando no banco da frente, sem cadeirinha, sem porra nenhuma. Caralho, cara. E são esses mesmos imbecis que depois que acontece a merda, ficam chorando, entendeu? São esses mesmos trastes, imbecis, que ficam chorando depois que acontece a merda, entendeu? Então assim, cara, o ser humano é imbecil demais, cara. Parece que a gente vive numa sociedade de menos do que primatas, cara. Porque ainda tem macacos que tem o QI maior do que o de um ser humano. As pessoas, hoje em dia, elas estão vivendo quase 100% por instinto. A vida delas é dominada pelo próprio instinto animal. Então, é incrível, cara. É incrível a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. A parte do raciocínio lógico, né? A parte aí da compreensão, reflexão, cara, está totalmente escondida, oculta na mente das pessoas. Então, as pessoas hoje em dia elas estão à mercê do próprio sentimento, do próprio desejo, e semelhante aos animais, entendeu? Então, tipo assim, elas perderam o senso crítico, o senso de questionamento, de conseguir pensar, entendeu? Pensar algo relacionado sobre a vida, sobre ela, entendeu? Porque se você for estudar a parte do comportamento dos primatas, você vai ver, cara, que é basicamente a sociedade humana hoje em dia. Você não vê quase nada de diferente olhando para uma sociedade de primatas para uma sociedade humana. A pouca diferença é que o ser humano tem capacidade de criar coisas. Essa é a única diferença, no meu ver, entendeu? Na minha questão. Porque de resto, cara, a humanidade está caminhando para deterioração. Deterioração mental, espiritual, física. E principalmente na parte espiritual. Por quê? Rapaz, eu vou dar um zoom aqui, vou dar um 360 aqui pra vocês verem onde eu tô caminhando. Olha que da hora. Olha que top, ó, eu tô numa pista de caminhada, entendeu? Então assim, cara, é um lugar bonito pra caralho, cara, bonito. Tá meio feio porque não tem mais, né, não tem mais água aqui, estão reformando. Mas enfim, cara, olha esse céu azul, que maravilhoso. E, rapaz, você acha mesmo que tudo isso veio do nada, cara? Você acha que assim, um simples explosão no meio do nada fez o ser humano perfeito como ele é? Toda a biodiversidade deste mundo? Faça essa ginástica mental, use teu cérebro para raciocinar e refletir como que as coisas surgiram, como que existe uma organização perfeita na natureza, em nós mesmos, seres humanos, compostos por átomos. Como que pode, né? Nós, seres humanos, somos um bando de átomos aglomerados, agindo de forma independente, pensando de forma independente, interagindo com as outras coisas, né, da natureza. Você consegue me acompanhar nesse raciocínio? Entendeu? Cara, por exemplo, pega uma árvore frutífera. Cara, a semente de uma árvore frutífera é desse tamanho, cara. Como que de uma semente desse tamanho se transforma numa árvore enorme, cara? Entendeu? Então, como que uma árvore enorme está compactada numa sementinha desse tamanho? E detalhe, essa semente, ela tem uma película protetiva que envolve ela. Então, olha o cuidado, cara, o cuidado que o Criador teve até na semente de uma árvore. Então, você ainda acha que Deus não existe, porque o ser humano lá, porque pseudocientistas falaram isso e aquilo. Cara,
Você tem que acreditar naquilo que os teus olhos estão vendo todos os dias, que é o milagre da criação, que é você se olhar no espelho e você se perguntar como que eu surgi, como eu sou perfeito, como que eu consigo ver, interagir nesse ambiente. Tem bilhões de células dentro de mim interagindo, cara. Olha, cara, usa esse raciocínio, cara. Mas não, as pessoas preferem acreditar em outras pessoas, sendo que essas outras pessoas, elas podem estar mentindo para você, né? Elas podem estar querendo enganar você, querendo criar uma narrativa para o propósito delas, que no caso de dizer que Deus não existe, etc. Por quê? Para que você perca sua identidade, para que você não saiba de onde que você veio e nem o porquê de você estar aqui, entendeu? E é isso que eles não querem, porque a partir do momento em que a pessoa, o ser humano, não tem identidade, ele não sabe o que aconteceu com ele, não sabe de onde ele veio, não sabe o porquê ele está aqui, ele fica mais fácil de controlar. Tá me entendendo? Então, o primeiro de tudo, para dominar, você tira a identidade de uma pessoa. Você deixa ela sem ter uma razão, sem ter um entendimento do porquê dela existir, do porquê das coisas serem assim. Por isso que é muito importante você buscar conhecimento, é muito importante você estudar para que você não seja controlado por governos, por pessoas, né? Dentre outras coisas, tá? Olha que legal. Lugar bonito, né? Show de bola. Claro, está em construção ainda, né? Esse lugar aqui. Eu já tô começando a suar já. Mas em breve vai ficar bem mais melhor aqui, esse lugar aqui. Tá? Para quem não sabe, eu moro aqui no interior do Paraná, uma cidade bem pequena. Eu particularmente não gosto de cidade pequena. Eu prefiro voltar para São Paulo, que é muito mais melhor, né? Então tem muito mais coisas, oportunidades, digamos assim. Porque cidade pequena é para quem tem um comércio, para quem é aposentado. Cidade grande é para quem quer construir alguma coisa na vida, entendeu? Para quem quer fazer uma carreira, né? Ter mais oportunidades, digamos assim. Cidade pequena é uma bosta, é ruim, porque todo mundo quer saber quem você é. E se você não tiver um sobrenome forte, se a tua família não for uma família rica, né? Ou que a tua família não tenha um comércio na cidade, você tá fudido, cara. Você não tem chance, digamos assim. Você vai conseguir aí um subemprego, entendeu? Você vai viver uma vida de sobrevivência. Essa é a verdade. Você vai ser muito explorado se você vier para uma cidade pequena e não ter aí ninguém aí para te apadrinhar, digamos assim, tá? Bom, de um assunto, né? Já pulamos para outro totalmente diferente. Mas assim, esse aqui é o legal, tá? Lembrando, pessoal, se vocês estão curtindo aí esse novo formato de vídeo, né? Uma caminhada comigo, algo assim descontraído e informativo, tá? Porque o que eu trago para vocês são informações, são experiências de vida, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa de bastante reflexão, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito observativa, então eu sempre fui, eu até costumo dizer, né, que eu sou igual coruja, né? Eu observo muito. Então eu observo as coisas, filtro, faço uma reflexão sobre aquilo que eu estou observando, raciocino, entendeu? E daí, a partir daí, eu tiro uma conclusão, entendeu? Então eu sempre fui curioso, né, de tentar entender o porquê das coisas. Então eu comecei essa jornada
dessa busca, né, de tentar entender as coisas, tentar compreender o ser humano, principalmente, tentar compreender as coisas do céu, da terra. Então, essa busca aí já faz mais ou menos uns 15 anos que eu tô nessa busca, estudando, né, aprendendo. E essa busca me fez enxergar o mundo como ele verdadeiramente ele é, tá? Sem uma cortina intermediária na frente, entendeu? Sem uma ideologia, tá? Então eu enxergo o mundo como ele é, eu sou bem realista com as coisas e queria eu que a maioria das pessoas também começassem a fazer essa busca, né? Essa busca de um autoconhecimento, porque eu aprendi muito, tá? Me auto-observando, entendeu? Então, o autoconhecimento ele é muito importante, mas eu digo um autoconhecimento sincero, tá? Tem muitas pessoas que elas não são honestas consigo mesmas. Então, existem muitas pessoas que elas até fazem uma auto-observação, mas elas não são honestas com elas mesmas, entende? Então elas acabam, digamos assim, ocultando algo dentro delas mesmas, entendeu? E se você quer aprender mais sobre você mesmo, né, eu recomendo você fazer aí um autoconhecimento de si mesmo, de forma honesta e sincera, que você vai descobrir muita coisa sobre você e também você vai achar uma melhor forma de você conseguir resolver isso dentro de você, entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, né, depressão, né, eu já tive, né, hoje não tenho mais. Então, assim, e eu aprendi muito com isso, né? Eu tenho aí alguns pensamentos intrusivos também, mas isso se deve aí a traumas que eu vivi na infância, né, e na minha adolescência, principalmente traumas familiares, né, que quero ver se algum dia eu trago aí para vocês, que acredito eu que vai servir de inspiração para muitos, tá? Uma inspiração aí como é que eu posso dizer? Uma inspiração de vitória, né? Porque você conseguir vencer alguma coisa é algo assim extraordinário, tá? E quando você passa por momentos difíceis na sua vida e você consegue vencer, isso pode ser motivador e inspirador para muitas pessoas. Então, talvez um dia eu traga aí para vocês o meu relato aí do que aconteceu na minha vida, para vocês poderem aí entender, compreender e tirarem aí como uma inspiração, ok? Bom, esse vídeo é longo sim, tá? É uma caminhada que eu tô fazendo, então tô aproveitando esse tempo para passar informações para vocês, para que vocês consigam extrair algo de bom e usar na vida de vocês, porque eu tenho muito conhecimento e eu acho que não é justo eu guardar todo o conhecimento que eu aprendi, né, somente para mim, né, porque no mundo que a gente vive hoje em dia tem tantas pessoas passando por dificuldades, muitas pessoas que estão tendo uma luta interna com elas mesmas, seja no quesito emocional, seja no quesito psicológico, né, ou até mesmo drogas, né, alcoolismo. Então, acredito eu que passando conhecimento para vocês, né, conhecimentos vivenciados, talvez aí consiga ajudar quem precisa. Beleza, galera? Se vocês estão gostando, compartilhe o vídeo,
Deixa o like de vocês, é muito importante, principalmente nesse novo formato que eu estou trazendo para vocês, né? Que é uma caminhada comigo. Nossa, cara, eu tô ofegante aqui. Cara, pra quem não sabe, eu tô com um problema cardíaco, né? Onde o coração ele é mais fraco, né? Ele bate mais lentamente, né? Isso se chama bradicardia sinusal, se eu não me engano, onde a frequência cardíaca, né, dos batimentos são menores, né, do que o normal, né, digamos assim. Por exemplo, né, os batimentos cardíacos de um homem adulto, né, em repouso, ele deve variar entre 75 a 80, né, batimentos por minuto. O meu, ele bate a 45, 48. Então, eu tive que fazer alguma atividade física, né, e até então achar uma forma, né, de contornar isso aí, né. Claro que eu estou indo no médico, né, então estou aguardando a consulta, né, porque tem que marcar, tem que agendar, né, então eu tenho que esperar, né, a data da consulta para eu poder conversar com o médico referente a isso. Bom, galera, eu não sei se eu encerro o vídeo por aqui, né, porque eu acho que dificilmente alguém vai assistir tudo isso de vídeo, né. Infelizmente as pessoas elas não estão tendo mais capacidade de assistir vídeos longos devido à sua pressa, devido à sua inquietação, né, devido ao costume de assistir esses vídeos curtos. Então o cérebro fica acostumado com isso, né? Com vídeos curtos ela não tem mais paciência para ver um vídeo longo. Então é complicado e perigoso. Eu nunca, desde quando veio esse negócio do TikTok, Quai, essas paradas aí, até Reels, Shorts, eu não curto muito não, tá? Eu não fico assistindo isso daí o dia inteiro. Eu assisto, acho que o quê? Eu não perco. Deixa eu voltar aqui. Eu não perco nem 10 minutos assistindo essas coisas, tá? Eu não perco isso. Porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender. Entendeu? Eu tenho um objetivo na minha vida e eu tô focado em cumprir esse objetivo. Entendeu? Que é claro, melhorar de vida, né? E eu estou trabalhando para isso. Então eu sei que tudo aquilo que não agrega na minha vida, eu descarto. Então, se esses reels não vão agregar nada na minha vida, por que eu vou ficar assistindo? Entendeu? Ah, mas você pode ganhar dinheiro, né, fazendo os reels e tal. Reels, shorts, enfim, essa parada aí. Só que, cara, pra você ganhar algo expressivo, cara, você tem que se lascar, cara, lascar mentalmente, tem que ter criatividade, entendeu? Então, assim, cara, é algo assim que pra mim não rola, entendeu? Não rola. Eu não sirvo pra essas coisas assim, entendeu? Pra coisas rasas, sim, eu não consigo, tá? Eu não consigo. Eu sei que se eu for fazer algum vídeo de idiotices, eu sei que vai ter 1 milhão de views, cara. Entendeu? Fazendo algo bizarro. Mas assim, cara, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo ser tão fútil, entendeu? Eu não consigo ser tão inútil, digamos assim. Eu não tô me achando, cara, entendeu? Não tô me achando superior a ninguém, nem nada do tipo. Mas assim, eu não consigo agir igual um animal irracional, entendeu? Eu sou um ser humano.
eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um cérebro, eu tenho uma inteligência que foi dada por Deus, entendeu? Então o ser humano, ou Deus fez o ser humano assim. Então eu quero usar tudo aquilo que Deus colocou dentro do ser humano, tudo aquilo de bom que Ele fez e como Ele fez para que a gente fosse. Porque as coisas hoje em dia, elas estão totalmente deturpadas, cara. O ser humano não está mais agindo como ser humano. O ser humano está agindo cada vez mais como um bicho, cara. Daqui a pouco as pessoas vão começar a abandonar as cidades e vão começar a ir pro meio do mato, cara. Entendeu? De 4 pés. Entendeu? E isso não é mentira não, cara. Tá quase acontecendo. Você vê esses imbecis que se chamam, como é que é? Eles se autodenominam Therians. Você tá de brincadeira comigo, cara? Que é isso? Esses caras que se identificam como animais. Rapaz, cara. Isso é muito louco, cara. Eu achava que a droga, né, fazia coisas nas pessoas. Hoje em dia nem precisa mais, cara, entendeu? Hoje em dia não precisa mais as pessoas usarem drogas para ficarem doidonas, entendeu? Não precisa. Os Therians são uma prova viva disso, tá? O quão imbecis as pessoas se tornam para atenção. Legal, um bom tópico aí, né? Por que as pessoas agem dessa forma? Né? Por que elas são Therians, né? Porque a gente vive em uma sociedade hoje em dia aonde quanto mais atenção você tiver, mais, digamos assim, entre aspas, você é reconhecido, você é querido ou amado. Claro que, mesmo que a pessoa tenha essa falsa sensação de pertencimento, mas como eu te falei no começo do vídeo, as pessoas, elas estão condicionadas e estão vivendo através do cérebro primitivo delas. Então, o cérebro primitivo delas tá latejando assim, sabe? Principalmente se ela teve uma infância ali onde o pai ou a mãe não deu muita atenção, entendeu? Ela se sentiu ali insegura, né, quando era criança. Então ela cresceu com aquilo dentro dela, dentro do inconsciente dela. Então ela cresceu com essa carência de atenção e pertencimento. Então esse negócio que ficou no subconsciente dela lá, ele vem à tona, né, na vida adulta. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Elas não estão sabendo lidar com essas carências, com esses sentimentos, com os desejos delas mesmas, elas não sabem lidar. O que as pessoas acham? Elas acham que, vem um sentimento de transar. Putz, então é porque eu tenho que transar. Não, calma aí, cara. Não é bem assim. Entendeu? Você não pode ser movido pelo seu desejo, um instinto. Entendeu? É por isso que Deus nos deu inteligência. Pra gente frear os nossos desejos, os nossos instintos. Consegue entender? Então, o que acontece no caso desses Therians, cara? Eles são pessoas com problemas emocionais e psicológicos. Entendeu? Não que eles sejam loucos ou sei lá, algo do gênero, entendeu? Acredito que uns sejam, tá? Mas, em sua grande maioria, eles são carentes, cara, de atenção. Eles querem se sentir aceitos, pertencentes, amados, queridos. Eles querem ser bajulados. É o básico do básico do que todo animal quer. Entendeu? E o problema do ser humano é ele não conseguir racionalizar tudo isso, refletir sobre isso. E o melhor de tudo, eles não conseguem dominar isso. Eles acham que eles têm que jogar pra fora isso, ou então deixar acontecer isso daí. E o resultado de você deixar fluir esse sentimento, esses desejos, é merda, cara. É o que tá acontecendo hoje em dia aí, cara. Os caras se identificando com animais,
Cara, isso daí é pra chamar atenção, entendeu? Minha opinião. Eles querem chamar atenção. Porque eles têm uma carência dentro deles que não está sendo tratada, que não foi tratada e não está sendo tratada. E eles, então as pessoas, como elas não têm o costume de refletir, não têm o costume de se auto-observar, né, de se autoconhecer, então elas simplesmente se deixam levar por isso, entendeu? Então, às vezes a vida do ser humano tá tão uma bosta, entendeu? Por quê? Um outro ponto que eu quero chegar é o seguinte: por que muitas pessoas, né, elas, sei lá, por que muitas pessoas elas têm problemas com depressão, com problemas assim, entende? É minha opinião, tá? Eu não estou falando, calma aí, eu não estou falando que a depressão é gerada unicamente por causa disso. A depressão, ela é causada por várias variáveis, entendeu? Por várias coisas, entendeu? Eu não sou psicólogo, né? Tudo que eu sei e o que eu estou falando com vocês é de acordo com observações, tá? Então são observações e vivência, experiência, porque eu já tive depressão, tá? Eu já tive depressão química, que é por causa que eu tive um tumor na hipófise, né? Então essa seria, digamos, uma espécie de depressão química, né? Por causa da deficiência hormonal. E tem outro tipo de depressão, que é uma depressão que não é química, né? Mas é relacionada a pensamentos, a traumas. Enfim, são várias formas, tá? O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que muitas vezes a pessoa a pessoa normal, ela entra em depressão por causa de um conflito mental, entendeu? De um conflito mental. Então, a pessoa não consegue resolver esse conflito mental dentro dela. Por quê? O nosso cérebro, ele ou ele é 8 ou ele é 80. Então, o nosso cérebro ele não consegue funcionar direito com informações mal resolvidas, com coisas neutras, entendeu? Tanto é que, um exemplo, vamos supor que já aconteceu comigo, tá? Mas eu vou usar a minha vida como exemplo. Já aconteceu comigo. Eu estava namorando uma mina, né? Uma garota, quando eu tinha uns 17 anos. Eu gostava dela, né? Namorava com ela e tal. Aí, um dia, a gente foi num baile, né? Do interior. E eu saí pra pegar uma cerveja. Na época eu bebia, né? Não bebia muito, né? Mas tipo assim, socialmente, né? Senão o pessoal vai me chamar de bêbado. Mas não era não, tá? Era só ali pelo momento mesmo, pegar uma cerveja e tal. Normal. Tá, fui pegar uma cerveja. Aí quando eu voltei ela não estava no lugar onde eu tinha deixado ela. Aí eu falei, caraca, aonde será que ela foi parar? Peguei e saí pra fora. Pensei comigo, ela foi no banheiro. Vou atrás dela pra ver onde que ela tá. Quando eu botei o pé pra fora da porta, ela tava beijando outro cara, entendeu? Ela beijou outro cara na minha frente, entendeu? Então assim, cara, eu não consegui conversar com ela na época. Eu peguei e fiquei ali paralisado vendo a cena. E era a minha primeira namorada. Então, cara, aquilo me doeu pra caralho. Não naquele momento. No momento eu fiquei, tipo, anestesiado. Não senti nada. Mas daí eu lembro que no dia eu peguei, chamei uma amiga dela e falei pra amiga dela assim: olha, avisa pra ela que
terminou, não quero mais ver ela. Aí eu peguei e fui embora. Dias depois que veio o baque, né? Veio o choque, né? Então, na hora não deu nada, cara. Mas depois, isso daí foi me doendo, começou a pegar em mim, entendeu? Tristeza, angústia, a incerteza, entendeu? E principalmente os porquês, entendeu? Por quê? Porque ficou algo mal resolvido, entendeu? Seria diferente se ela viesse até mim e falasse que tinha acabado, entendeu? Era diferente se ela chegasse pra mim e falasse, olha, vamos terminar, entendeu? Mas não, ficou essa coisa mal resolvida entre eu e ela. E isso foi passando o tempo, cara. Passou 2 anos, 3 anos. Cara, passou 4 anos, cara. E aquilo ficou dentro de mim, entendeu? Mal resolvido, cara. A minha cabeça não conseguia entender, digerir aquilo, entendeu? Por mais que eu não, digamos assim, não amasse ela como eu tinha gostado no tempo, né? Na época, né? Eu já tinha passado, imagina, 4 anos. Então, aquilo ficou mal resolvido. E isso começou a me prejudicar mentalmente, emocionalmente. Então eu peguei, achei ela no Facebook, entrei em contato com ela e falei com ela. Falei, olha, eu sou o fulano de tal, que nós, né, namoramos por um tempo, e infelizmente você fez aquilo lá, né, você me traiu, eu não entendi o porquê que você fez isso, né, e mandei a mensagem pra ela. Cara, você acredita que ela não me conhecia? Ela não lembrava de mim? Cara, não precisou ela falar mais nada. A partir desse momento que ela falou que não lembrava de mim, cara, tudo o que eu sentia por ela, o que restava ainda de sentimento por ela, ou de alguma esperança de explicação por parte dela, foi tudo por terra, entendeu? Foi tudo abaixo. É como se eu tivesse tomado um banho, assim, sabe? É como se eu tivesse lavado minha alma, entendeu? Por quê? Eu já vou explicar. Porque durante esses 4 anos, eu ainda alimentava uma certa esperança de ver ela, conversar com ela, de, sei lá, tentar alguma coisa de novo com ela, entendeu? Mesmo que fosse mínima essa vontade, mas dentro de mim ainda tinha essa pequena esperança, entendeu? De tentar entender, compreender os porquês das coisas, entendeu? E eu muitas vezes ficava, né, fazendo aquele negócio que a maioria dos homens que não aprenderam ainda a arte da sedução, essas coisas assim, o jogo do amor, digamos assim, os caras que ainda não aprenderam isso, eles fazem muito coisa de filme, entendeu? Por exemplo, eu ficava olhando pra lua e pensando, né, será que ela tá pensando em mim também? Será que ela lembra de mim? Então, eu tinha muito isso dentro de mim, entendeu? Eu ficava pensando, poxa, será que ela lembra de mim? Será que ela lembra dos momentos que eu lembro? Entendeu? Na época. Então, eu ficava alimentando isso, entendeu? Mas o porquê que isso ficava vindo? Porque era uma coisa que tinha ficado mal resolvido, entendeu? É algo que o meu cérebro não soube processar naquele momento e nem durante os 4 anos, cara. Então o meu cérebro não tinha ainda digerido aquilo, porque ele estava em algo neutro. Ele não tinha uma informação decisiva sobre o que aconteceu. Entendeu? E por causa disso, sempre quando eu ficava triste com algo, eu ficava pensando nela. Tipo, realimentando esse sentimento, esse desejo, né?
E então, a partir do momento em que ela disse que não lembrava de mim, cara, ali era a certeza que o meu cérebro precisava saber para poder eliminar tudo esse sentimento, tudo aquilo que eu fiquei sofrendo durante esses 4 anos, entendeu? Toda essa ilusão, entendeu? Era tudo que o meu cérebro precisava para limpar a minha mente, limpar meu emocional, entendeu? Por isso que eu digo, o nosso cérebro ele é 8 ou 80, é sim ou não. Se ficou algo mal resolvido, algo assim que teu cérebro não conseguiu entender ou compreender, fica difícil para você levar a tua vida, fica difícil você conviver com isso no dia a dia, porque cedo ou tarde essa coisa mal resolvida ela retorna, e conforme o tempo vai passando ela vai aumentando. Então, muitos problemas emocionais e psicológicos começam por aí, começam através de coisas mal resolvidas. A partir do momento em que você começa a decidir um início e um fim, você vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis para você. Você não vai ter o bug emocional ou um bug psicológico. E também, nossa, eu tô suado, cara. E também, outra coisa, uma das coisas que pode fazer a pessoa entrar em depressão é você querer que as coisas sejam do teu jeito, tá? Isso é uma cilada muito fácil de cair. Eu já caí várias vezes. Às vezes eu ainda caio, porque às vezes eu tô distraído, né? Com alguma coisa, distraído com coisas do cotidiano, né? Da vida. E então, eu fui pegar um negócio ali. Como a gente está distraído no dia a dia, com tanta informação, celular, né, problemas em casa, né, no trabalho, então você acaba ficando meio distraído, né? E você acaba às vezes caindo meio nessa cilada e se entristecendo com isso. Para a pessoa que chega em um grau, digamos assim, próximo do depressivo, claro, como eu falei, depressão tem várias fontes, entendeu? Essa que eu estou mencionando pode ser uma das fontes que ocasione depressão em uma pessoa. Porque a partir do momento em que você não aceita algo, entendeu? Por exemplo, assim, vamos supor, né? Um exemplo. Vamos supor que eu quero que a pedra vire água, tá? Então assim, eu quero que a pedra vire água. Eu quero. Mas porque eu quero que a pedra vire água, ela vai virar água? Consegue entender? Então, e se eu continuar insistindo nisso, eu continuar teimando com isso, isso vai dar um bug no meu cérebro, entendeu? Isso vai bugar minha mente, vai ficar algo mal resolvido. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, eu sou Deus, eu posso tudo, entendeu? Aí entra o ego, tá compreendendo? Aí entra o ego, porque o ego do ser humano, ele é, dependendo da pessoa, ele é altíssimo. Então a pessoa acha que ela é um Deus mesmo, que o mundo gira ao redor dela, que ela consegue ter controle sobre o mundo e sobre o ambiente em que ela vive, entendeu? E porque às vezes ela foi tão mimada, né? Ou às vezes ela teve uma sorte na vida das coisas sempre darem certo para ela, que o ego dela acha que ela é Deus, que ela pode tudo e que as coisas têm que se voltar a favor dela, que as coisas têm que se moldar a favor dela.
entendeu? E muitas pessoas caem nessa cilada, entendeu? E muitas das vezes você não precisa ser rico, você não precisa ter sido mimado, você não precisa a tua vida, às vezes a tua vida não foi muito boa, né? Mas dentro de você, o teu ego diz que você é o máximo, diz que você é foda. Existe uma passagem na Bíblia que fala algo que vem muito bem a calhar nesse vídeo, que ele diz assim, eu não lembro o versículo, tá? Pesquisa aí na internet. Que ele diz assim, que se o homem fosse juiz dele mesmo, ele não seria julgado, né? Ou condenado. Então, galera, a partir desse versículo você já consegue entender e compreender as coisas, entendeu? Porque ninguém vai contra si mesmo. Compreende? Então, como que você transcende o lado animal que existe dentro de você? Como que você transcende isso? Como que você supera alguns problemas da sua vida, né?